Fala empresários, tudo bem? Continuação do nosso treinamento. Agora eu vou demonstrar para vocês uma aplicação que vai servir como base para implementarmos a nossa ferramenta do N8N. Eu tenho essa aplicação desenhada dentro de uma planilha e essa planilha ela serve para facilitar a vida de vocês quanto às codificações necessárias para a gente implementar as ferramentas. Mesmo que você não seja desenvolvedor, não tenha noção alguma de como implementar uma ferramenta de código aberto dentro de uma VPS, com essa aplicação dentro da planilha, você vai ter uma facilidade enorme seguindo o passo a passo que nós vamos desenvolver agora para implementar a sua ferramenta do N8N. Vamos lá para a telinha. Pessoal, primeiro ponto, o link da planilha está aqui abaixo, ok? Basta você clicar ali e também tem um link de um gerador de senhas, certo? Dentro desse contexto, essa planilha, vocês precisam fazer algumas alterações, tais como o domínio que a gente fez o apontamento, certo? Tanto para o editor quanto para o webhook, que está aqui abaixo, e nós precisamos gerar 3 senhas, perfeito? Então, o que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão fazer uma cópia dessa planilha, tá? Então, façam uma cópia, porque senão vocês não conseguem mexer nessa que está do link. Fazendo uma cópia para o seu Google Drive, lembrando que é interessante que o seu e-mail esteja conectado, e-mail do projeto, tá? Para você salvar isso dentro do seu Google Drive, dentro do contexto do mesmo projeto e não ter problemas lá na frente de perder essa planilha ou alguma documentação. Então, o ponto é o seguinte: primeiro passo que eu tenho que desenvolver é a seguinte situação. Bom, eu tenho aqui os apontamentos que eu fiz, certo? Então, eu tenho o apontamento do N8N Editor e eu tenho o apontamento do N8N Webhook. E aqui são os domínios, né? O domínio que a gente comprou e aqui são os apontamentos que a gente fez agora há pouco, na aula anterior. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a substituição deste link aqui para cada um dos links que a gente fez o apontamento. Então, se eu tenho aqui n8n editor.v1agentes.shop, é esse domínio. Você vai clicar aqui, dar um Ctrl C no seu e você pode substituir diretamente aqui, ó, tá? Então, clicou aqui, está substituído. Lembrando que precisa ser o link correto, o seu domínio aqui depois do ponto e o apontamento que você fez lá na Hostinger, do editor. Nós estamos na fase do editor do N8N, para depois a gente fazer a instalação corretamente. Uma vez que eu coloquei aqui o editor do N8N, apontado já lá na Hostinger, quer dizer, no painel da Hostinger, para o nosso domínio principal, eu vou fazer a mesma coisa para o outro apontamento que é o do webhook. Só para diferenciar para vocês, pessoal, o editor é a interface do N8N. O webhook é um sinal de comunicação, que você vai entender melhor lá na frente, como que ele vai funcionar na operação dos agentes, tá? Então, uma vez que eu fiz isso, agora eu vou colar aqui o meu webhook. Peguei, colei aqui. Posso colar diretamente aqui e posso colar aqui em cima também, ó. Pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma senha para o Redis, o Postgres e o Encryption Key, uma chave de criptografia do processo de instalação do seu N8N. O Redis, ele é uma memória cache. Memória cache é uma memória rápida de armazenamento. O Postgres é uma memória de armazenamento, só que não funciona igual o Redis. Ele funciona como um armazenamento de longo prazo. O Redis é um armazenamento como se fosse esses de navegadores que você acessa várias páginas aí no dia a dia e fica armazenado lá no seu Google. Quando você clica, tá lá a aba já reconhecida. Então isso é uma memória cache, que é a função desse Redis, tá? Então eu venho aqui, eu vou clicar aqui no gerador, tá? Eu vou gerar essas senhas, eu vou copiar e vou colar aqui. Eu já fiz isso, tá? Já está até salvo e eu peço para vocês novamente anotar essa senha separadamente naquele bloco de notas, naquele documento de Word que seja, onde estão todos os logins e senhas que vocês estão gerando. E aí você vai descrever corretamente conforme a função. Então eu já coloquei aqui o meu Redis, depois eu vou gerar uma outra key,
eu vou pegar aqui o Encryption Key 256, vou copiar, vou salvar no meu bloco de notas, a segunda que é o Postgres, e vou colar aqui no meu Postgres. Terceiro, eu vou fazer agora o Encryption Key, certo? Então, eu vou gerar aqui mais uma senha. Sempre você voltar aqui, você gera uma nova senha, ok? E vou colar aqui agora no meu Encryption Key. Deixa eu fazer essa alteração que eu não havia feito anteriormente. Vou fazer agora. .xl no final, vou colar e pronto, pessoal. Feito isso, nós já estamos com a nossa planilha, a nossa aplicação para facilitar a vida de vocês no momento da instalação pré-configurada. Recapitulando, eu coloco o editor aqui, o apontamento, depois o nosso domínio, conforme está descrito aqui nos nossos apontamentos, tá, gente? Deixa eu voltar aqui para o meu domínio, gerenciar, DNS Name Servers, eu fiz o apontamento agora há pouco do editor, ok? Então, uma vez que eu fiz o apontamento do editor, depois tem o domínio, e assim sucessivamente. Eu estou sendo prolixo em relação a isso, porque é um pouco complicado e você precisa entender para a gente ter sucesso. Então, uma vez que a gente colocou corretamente os nossos domínios aqui com os apontamentos, geramos as chaves de acesso e você salvou essas chaves, isso depois de copiar a planilha para o seu Drive, você vai fazer o seguinte, você vai selecionar isso aqui, você vai dar um copiar e agora você vai vir aqui e vai fazer a colagem, mas da seguinte maneira: colar especial somente os valores. Pronto, fizemos a configuração da nossa planilha. E agora, na próxima aula, a gente continua com esse procedimento. Te aguardo lá.